Bom dia, que alegria podermos estar juntos para mais um culto ao Senhor, depois de um tempo abençoado, de 12 dias de clamor. Está todo mundo aí cheio do poder de Deus? Todo mundo resoluto na fé? Amém, graças a Deus. E Deus, Ele é tão bom, que na sua infinita misericórdia, Ele nos preparou então mais um tempo dedicados a Ele, mas agora voltados na pessoa do Espírito Santo, para aprender e conhecer e se encher desse Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, no texto de Atos, capítulo 1, esse texto aqui vai ser só introdutório para a nossa mensagem. Então eu vou pedir para vocês ficarem ligados aí, na Bíblia de vocês, no aplicativo de vocês, a multimídia ligada, porque eu vou passar por alguns textos, para a gente poder ir acompanhando, tá bom? Todos encontraram? Amém. Na minha versão aqui, NVI, está escrito assim, Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhe falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu gostaria de iniciar essa introdução com uma pergunta. Vocês sabem qual que é a semelhança entre as empresas Canva, Airbnb, Apple, Uber e Nubank? Vocês sabem qual que é a semelhança que essas empresas têm em comum? Deem um chute? Bom, todas essas empresas, elas nasceram a partir de uma grande ideia, de algo muito criativo. Nenhuma dessas empresas surgiu do nada, mas elas surgiram a partir de uma grande ideia dos seus fundadores. Só que, igualmente, como foi uma grande ideia, todos os fundadores, eles também não tinham money, não tinham recursos, não tinham poder aquisitivo para fazer com que essas grandes ideias se tornassem então um negócio poderoso, global, mundial, como nós conhecemos hoje. Todos eles necessitavam então de um investimento, de que alguém colocasse a sua mão e os impulsionasse para que eles se tornassem aquilo que nós conhecemos hoje. Sem investimento externo, nenhuma dessas empresas chegaria onde está. Dificilmente eles seriam globais como eles são hoje. Dificilmente nós conheceríamos qualquer uma dessas empresas. Todas começaram pequenas, e após receber então esse investimento financeiro, essas empresas então se tornaram algo global, algo grande, algo poderoso. Porém, esse crescimento não aconteceu apenas com o dinheiro. Ela vai muito além só do capital financeiro. Houve aqui também uma mentoria, houve direcionamento estratégico, houve validação no mercado. Todos esses elementos que eu estou citando aqui, eles são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento dessas empresas. Elas começaram de uma pequena ideia, e uma vez que teve investimento, elas, cresceram. Quando nós falamos da obra missionária, o princípio do investimento também se aplica, mas de uma maneira singular, de uma maneira única, não exatamente igual foi com essas empresas, mas também há um investimento na obra missionária, e Deus, então, Ele é o grande investidor, por detrás do sucesso da obra missionária, por detrás do avanço da obra missionária. Deus que investe para que o reino dEle cresça e se expanda, como nós vimos aqui no nosso momento missionário. É Deus investindo, Deus trabalhando. No entanto, há uma diferença fundamental entre a obra missionária e essas empresas que eu mencionei para vocês. Enquanto essas empresas, elas tinham algo a oferecer, elas tinham ali o seu fundador, um intelecto muito bom, capaz de criar algo fundamental, a igreja não. A igreja, aquele que investiu, a ideia também partiu do próprio Deus, é o próprio Deus que tem algo a oferecer. A igreja não tinha nada por si só, para falar: Deus, invista em nós, mas é o próprio Deus, então, o grande idealizador da obra missionária, é o próprio Deus que quer que todos conheçam. Então Deus tem a ideia, e Deus investe nessa ideia, Deus entrega Jesus, Deus manda o Espírito Santo, e nós somos revestidos de poder, para poder pregar o Evangelho a toda criatura.
criatura. O idealizador e o investidor, então, é o nosso Deus na obra missionária. E essa é a grande diferença desses negócios que eu falei para a obra missionária. Deus como fundador, Deus como investidor, Deus como idealizador, Deus operando para que a obra missionária se expanda e cresça. O próprio Jesus, ele declarou em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde o princípio foi Deus que idealizou que o evangelho fosse anunciado a toda a humanidade, Deus trabalhando. No texto que nós lemos, os discípulos eles estão recebendo então uma instrução para que a obra missionária fosse bem sucedida. Jesus aqui está tendo um cuidado para que aquilo que ele investiu, a sua própria vida, para que a missão que ele está incumbindo aqui, o seu povo, para que ela fosse bem sucedida, Deus está dando algumas orientações, instruções, fiquem em Jerusalém, permaneçam lá, continuem naquele local, até que o Espírito Santo desça, até que o poder de Deus desça sobre vocês, e assim vocês irão então anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa aqui é uma preocupação de Deus. O êxito da missão dependia então do cumprimento dessa promessa, que é encontrada em Joel 2:28, quando o profeta Joel, ele diz essas palavras: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Jesus queria que os discípulos aguardassem o cumprimento dessa promessa. E Jesus sabia que somente quando eles estivessem cheios do Espírito, eles então teriam capacidade de ministrar e pregar o Evangelho a toda criatura. Sabemos então que Deus ele vai cumprir essa promessa no dia de Pentecostes. Isso vai ser narrado no livro de Atos, no capítulo 2. Ali Deus ele libera o poder necessário para que a igreja avance, para que a igreja ultrapasse as barreiras, para que a igreja enfrente os governos, para que a igreja vença as portas do inferno e finalmente cumpra a missão dada por Jesus de pregar o evangelho a toda a humanidade. Finalmente aqui é dado então o poder de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo, o poder da obra missionária. Nesse sermão nós iremos aprender sobre alguns aspectos de como o Espírito Santo atua com poder na obra missionária. E o primeiro aspecto, o Espírito Santo é o poder da obra missionária, pois ele nos capacita a testemunhar de Jesus de maneira fidedigna. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos fiéis e a pregar com ousadia e fidelidade às Escrituras. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de ter um testemunho fiel a Deus, de acordo com aquilo que Cristo revelou, de acordo com as Escrituras que nós temos como base de fé e prática. Eu gostaria que vocês fossem para o capítulo 2, a partir do versículo 36. E o texto diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Isso aqui está acontecendo após o cumprimento da promessa que Jesus havia falado com seus discípulos. Aqui, Pedro e todos os discípulos e todos aqueles que tinham crido em Jesus e tinham permanecido em Jerusalém, em oração, em comunhão, todos eles aqui, eles são cheios do Espírito Santo, e eles começam a falar então em outras línguas, eles começam a falar na autoridade do Espírito, e naquele momento, era um grande ajuntamento de celebração de Pentecostes, havia judeus de todas as nações, de todos os povos, e o Espírito Santo tinha enchido esses homens de tal forma, que os dons começaram a aparecer,
aparecer no meio da igreja. Eles começaram a falar em línguas, só que línguas entendíveis, porque judeus de outras nações começaram a entender a maneira como eles glorificavam ao Senhor, e eles começaram a falar: mas como pode? Esses homens, eles não têm tal conhecimento, eles não têm poder, como que eles são capazes então de falar em nossa língua? Eles não têm esse ensino. E alguns, entretanto, ficaram incomodados, e começaram a zombar, e começaram a fazer falsas acusações contra os nossos irmãos, começaram a falar que eles estavam embriagados, e diante disso, então Pedro ele se posiciona, cheio do poder, cheio da autoridade de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele se posiciona e fala: isso não é obra de bebedeira, isso que vocês estão vendo não é resultado de nós estarmos embriagados, mas isso é cumprimento da promessa de Deus, e isso é poder do Espírito, isso é ação de Deus. Então a partir daí ele começa a anunciar as verdades a respeito de Jesus, ele fala da morte e ressurreição de Cristo, ele mostra que a promessa feita a Davi no passado, ela se cumpre em Cristo, e agora esse Jesus que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, a promessa se cumpriu, porque o Espírito Santo desceu. Essa mensagem, então, motivada, empoderada pelo Espírito Santo, cheia da glória de Deus, ela começa a gerar uma reflexão profunda no coração desses irmãos, que é o texto agora que nós lemos, e eles começam a meditar, e isso gera uma certa aflição no coração deles, porque eles estão entendendo agora a condição deles diante de Deus. Antes, aqueles que se achavam salvos através da lei, agora eles estão sendo tocados pela mensagem empoderada pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo agora começa a agir no coração deles, começa a operar na vida deles, e eles estão pensando naquilo: meu Deus, que situação terrível, e eles perguntam: o que nós vamos fazer, Pedro? O que nós vamos fazer? A partir da mensagem, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida desses irmãos. Mas não foram as palavras de Pedro que convenceu aquela multidão de que Jesus era o Filho de Deus. Não foi essa verdade revelada que foi capaz então de penetrar esses corações de pedra e trazer eles de volta à vida. Mas foi o próprio Espírito Santo que estava atuando através de Pedro, através da mensagem verdadeira que Pedro estava pregando ali. O Espírito Santo estava conduzindo esses irmãos a terem uma verdadeira reflexão, a enxergarem, tirou as escamas dos olhos deles para que eles entendessem a mensagem que estava sendo pregada, levando aquelas pessoas a reconhecerem que estavam perdidas. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem atua. O Espírito Santo atua em nós, quando nós pregamos a mensagem, e o Espírito Santo atua naqueles que ouvem a mensagem, e os capacita a compreender o que está sendo falado. Não é somente falar a verdade que convence as pessoas, mas é falar a verdade cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. E Jesus, em uma conversa com seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. É o Espírito Santo que atua, é o Espírito Santo que convence, mas também é o Espírito Santo que capacita os filhos de Deus a pregarem com ousadia, a anunciarem o reino de Deus com poder, com autoridade. É o Espírito Santo que atua. Tanto nos dias de Pedro, quanto nos dias atuais, quem convence as pessoas da verdade é o Espírito Santo, sempre vai ser o Espírito Santo. Seria uma grande imaturidade espiritual da nossa parte achar que nós temos uma mensagem tão poderosa assim, que parte a partir de nós mesmos, capazes de fazer alguém mudar a sua opinião. Isso não acontece. Falar a verdade para as pessoas não muda
quem elas são. Mas quando nós falamos a verdade a respeito de Jesus, e o Espírito Santo está ativo em nossas vidas, e o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, então o grande milagre da transformação acontece. Então as escamas são tiradas dos olhos, e as pessoas são convencidas de que Jesus é o verdadeiro Rei, Ele é o Filho de Deus, e Ele está à destra do Pai, e um dia Ele vai voltar. Nós vivemos em um tempo que praticamente não existe mais uma mentira absoluta e nem uma verdade absoluta. Não tem mais isso. Hoje em dia, nos nossos dias, parece que é tudo relativo. Você fala de uma coisa, a pessoa, não, mas essa é a sua verdade. Não, essa é a minha verdade. E o erro, ele vai tomando essas nomenclaturas, né? Minha verdade, sua verdade. E parece que as pessoas já não se convencem mais só de ouvir a verdade. Cada indivíduo da modernidade tem se comprometido cada vez mais com a sua forma de enxergar o mundo, com a sua forma de ver as coisas, com o jeito que enxerga e se abraça, se apega nisso e afasta todos aqueles que se aproximam dele, tentando mostrar que ele está errado. Por isso nós não devemos pensar que apenas falar a verdade é suficiente para converter alguém. Não dá para a gente se enganar assim, porque o nosso tempo já diz que não é mais assim. Não tem mais uma verdade absoluta, por muito embora ela sempre vai existir, mas as pessoas do nosso tempo, elas já não entendem mais que existe uma verdade absoluta, que elas precisam submeter as suas vidas a essa verdade. Por isso o Espírito Santo é o poder da obra missionária, pois é Ele quem capacita os filhos de Deus a serem fiéis às Escrituras e age por meio deles para operar a transformação na vida dos ouvintes da mensagem de Deus. E aquele que escuta a mensagem de Deus, do pregador que está cheio do Espírito Santo, ele escuta, o Espírito Santo atua na vida dessa pessoa, e aquelas convicções, aquelas barreiras da mente, elas são quebradas. Então essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo, ela enxerga quem ela se rende a esse Deus. É poder do Espírito Santo operando na obra missionária, é o Espírito Santo. Diante disso, eu e você então precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos então, diante dessa verdade, buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, através das nossas palavras e da nossa fala. As pessoas precisam ver Cristo através da mensagem que nós pregamos e também através das atitudes que nós temos, porque muitas vezes as pessoas não vão se convencer pelo que nós falamos, não vão se convencer com a mensagem pregada, mas muitas vezes elas vão ver a mensagem pregada sendo vivida dia a dia, prática, e aí então elas verão o poder de Deus atuando em nossas vidas, e o Espírito Santo usará o nosso testemunho e as nossas palavras para operar transformação, para operar milagre, para salvar, para libertar. O poder do Espírito Santo vai agir através das nossas vidas, assim como foi na vida de Pedro naquele pequeno sermão. 3.000 pessoas se renderam a Jesus a partir do momento que Pedro pegou, cheio do Espírito Santo. Foi poder de Deus, não foram só as palavras de Pedro, mas foi poder de Deus convencendo aquelas pessoas. Ele opera por meio das nossas vidas, o milagre da transformação naqueles dias, naquelas pessoas que ouviram a pregação daquele pequeno sermão de Pedro. Tudo isso aconteceu por conta do Espírito Santo. E nós só iremos ganhar o mundo para Jesus se as nossas vidas estiverem sendo incendiadas pela obra do Espírito. Nós só iremos cumprir a nossa missão se nós estivermos rendidos e submissos à direção do Espírito. Só veremos vidas se juntando a nós para adorar a Deus se nós formos cheios do Espírito. Nós só vamos ver lá no ano de 2044, 10% da nossa cidade reunida para adorar a Deus junto conosco, se nós tivermos o poder do Espírito. Somente assim nós alcançaremos a missão. Hebreus 3, a partir do versículo 7 diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvires a voz, não endureça o coração. Não endureça o coração. Não endureça o seu coração nesse período que nós estaremos buscando o Espírito Santo. Se Deus falar contigo, se quebrante,
Se Deus te convencer do pecado, renuncie. Se Deus falar que você precisa buscar mais, então busque mais. Não endureça o coração. Se Deus está te chamando para uma vida íntima com Ele, não endureça o coração, mas se renda, se lance nas mãos dEle, porque Ele quer te usar. Ele quer te incendiar. É vontade do próprio Deus que a sua igreja seja cheia do poder que vem do Espírito Santo. Então não endureça, mas se sensibilize à direção que o Espírito Santo está te dando nessa manhã. Segundo aspecto, o Espírito Santo é o poder da obra missionária, pois ele nos capacita com dons espirituais. Deus, ele nos capacita com dons espirituais. Atos 3, a partir do verso 6 diz: Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos. Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para orar por volta das 15 horas da tarde. Quando se depararam então com um homem coxo, sentado à porta do templo, pedindo esmolas. Ao ver Pedro e João, então o homem ele vai estender a sua mão. Ele vai buscar ali uma esmola, uma ajuda. Ao ver Pedro e João, o homem ele estende, porque ele queria algo. Mas aqueles dois homens que esse coxo ele estende a mão não eram homens comuns. Não eram homens normais mais. Agora eram homens cheios do Espírito Santo, homens que foram batizados pelo Espírito Santo. Ele não estava pedindo esmola para qualquer pessoa, mas para alguém que Deus estava usando, que Deus tinha capacitado, alguém que tinha poder do alto. E ele estendeu as mãos, esperando uma esmola, esperando uma ajuda financeira. Mas esses homens cheios do Espírito Santo falam assim: olha para mim, olha aqui, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, então levanta e anda. E é com esse milagre, o homem ele é curado instantaneamente, e começa a andar louvando a Deus. Poder do Espírito, na obra missionária. Não pense que vai ser só autoridade para pregar, mas Deus ele quer nos dar capacitação, Deus ele quer nos dar os sinais daqueles que creem nele. Eu lembro de uma conversa de dois homens que o pastor Ailton um dia me contou a respeito desse texto. E eles falavam: olha, nós não podemos dizer como Pedro e João, porque nós temos prata, nós temos ouro. E aí um desses dois homens olha para ele e fala assim: mas nós também não podemos dizer, levanta e anda. Muitas vezes, quando nós observamos a nossa realidade, principalmente aqui a realidade brasileira, da qual nós temos mais contato, nós fazemos algumas perguntas. Cadê os sinais de Deus entre nós? Cadê a cura? Cadê os milagres? Às vezes a gente olha para essa realidade e fica meio assim. Às vezes parece que os dons de Deus desapareceram do meio da igreja, mas a verdade é que as escrituras nunca apontaram para esse desaparecimento dos dons, que era só para um momento específico. A Bíblia sempre aponta para o contrário disso, e o próprio Jesus disse: esses sinais acompanharão os que creem em mim, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Poder de Deus para aqueles que creem em Jesus. Batismo no Espírito Santo, selando quem nós somos, nos dando capacitação então para viver uma vida poderosa para a glória de Jesus. Jesus ele não falou apenas para aquele tempo, não era algo voltado só para aqueles homens, para os discípulos, para os apóstolos, mas para todos aqueles que creem em Jesus. Essa promessa está acessível a você. Você pode viver debaixo dessa autoridade e ver Deus te usando de forma maravilhosa, usando para resgatar, mas também usando para curar, para transformar vidas. Essa promessa é para você. Esses sinais são as promessas. Não é algo que a gente pode abandonar. Esses sinais e promessas, não dá para a gente, Jesus disse, lá atrás, e vamos abandonar esse ensino, e vamos abandonar essa verdade. Não, isso é algo que nós temos que estar voltados, com o nosso coração zeloso por isso, desejando ver Deus abrir os céus e nos usar, desejando
demonstrando o poder do Espírito, porque Deus usa esse poder na obra missionária. Deus usa. Paulo, ele vai ensinar sobre a unidade do corpo de Cristo. Só que, quando ele está fazendo esse ensino, ele está falando dos dons, e ele está falando que todos esses dons são dados pelo mesmo Espírito. E ele nos encoraja então de novo, a buscar os dons espirituais. Esses dons que são dados pelo Espírito Santo, para a testificação e edificação da igreja. Ser cheio de dons do Espírito é algo que nos abençoa, não é algo que pode ser abandonado, esquecido. Mas não, todo crente que me escuta aqui tinha que estar com os seus joelhos dobrados, pedindo: Senhor, me dá o dom, Senhor, me enche do Espírito, Senhor, me capacita, Senhor, derrama autoridade, porque isso Deus usa para a expansão da obra missionária. Deus faz através dos dons que Ele nos dá, e Jesus tinha consciência disso, e Paulo nos direciona para isso, a buscar então esses dons de Deus. A verdade é que muitas vezes deixamos esses dons de lado, e esse mesmo poder transformador de Deus, que ainda se manifesta hoje, fica esquecido pela igreja. Mas em vários momentos da história, nós vemos como Deus usou milagres para gerar fé e alcançar vidas. O milagre não é uma coisa que tem um fim nele mesmo, mas Deus usa o milagre então para alcançar pessoas. E um exemplo marcante que eu tenho para nos falar nessa manhã é sobre o nosso missionário Manuel de Melo. Ele sofre uma paralisia intestinal no ano de 1952. Então ele recebe uma oração, e nesse mesmo ano ele é curado. Quando ele é tão impactado por essa cura de Deus, que então ele se lança nas mãos do Senhor, e ele vai servir de Deus de maneira integral. E aí no ano de 1956 ele funda a Igreja O Brasil para Cristo. Deus usa milagre ou não usa? Porque eu sou fruto disso. Muitos que estão aqui são fruto do dia que Deus tocou um homem lá atrás. Esse homem se entregou, e a obra missionária cresceu através de um milagre que Deus fez na vida de uma pessoa. Quem dirá se toda a igreja se encher dos dons do Espírito? Quantos Deus não alcançará? Quantos não serão tocados e transformados pela obra do Espírito Santo, pela palavra do nosso Deus? O milagre, ele nunca foi um fim em si mesmo, mas sempre o meio que Deus ele usa para tocar corações e trazer as pessoas para perto dele. Quando nós lemos a história, como a de Pedro e João, nós precisamos olhar além do milagre e perceber que Deus ele opera em sinais em nossas vidas também. Deus ele opera em sinais em nossas vidas. Não é só Pedro e João que receberam o poder de Deus para curar, para expulsar demônios, para pegar com autoridade. A igreja do Senhor, cada um segundo a decisão do Espírito Santo, tem um dom específico para aplicar em sua vida. Deus tem preparado para vocês, igreja do Senhor, um dom, autoridade para que você seja uma bênção, a igreja seja edificada e a obra missionária se expanda pelo mundo todo. Deus tem. Deus tem. E às vezes a gente fala de cura, a gente fala de milagres assim, e a gente não vê, a gente não escuta, a gente não está tão acessível, e parece que não acontece. Mas eu gostaria de dizer para você que acontece. Acontece. Eu cheguei aqui agora pela manhã, conversando com o Rodrigo, e ele me falou assim: Wellington, deixa eu te contar algo. Eu já com o sermão pronto. Ele falou assim: sabe, nos 12 dias, o Rodriguinho, ele estava com dor de ouvido. E aí eu falei para ele, a Elisângela falou assim: leva ele lá na frente. Eu falei: não, chegar em casa, nós dá um remédio, ele melhora. Deu o remédio, tornou no outro dia, não melhorou. Aí o Rodrigo se lembrou de um caso que ele teve com o pai dele, que orou da mesma forma por ele, e ele foi curado. E aí nesse mesmo dia, ele trouxe o Rodriguinho aqui, e nós oramos por ele, e Deus respondeu e curou. Está aqui o Rodrigo, levanta aí, Rodrigo, faz assim para a gente ver, está lá no fundo lá, ó. Eu estou falando aqui, mas pode perguntar para ele, ele vai te contar, ele vai testemunhar desse Deus que opera milagres, desse Deus que enche uma igreja do Espírito Santo, e nós começamos a viver coisas que nós não esperávamos. Eu, quando entrei aqui, eu acordei 5 horas da manhã hoje para terminar o meu sermão, com enxaqueca, vomitei 2 vezes, mas eu cheguei aqui nas portas, eu falei: cadê o pastor? Porque eu quero que ele ore por mim.
Quando eu vi ele, foi: pastor, ora, porque eu estou vomitando, eu estou com uma enxaqueca, e eu creio que Deus pode operar milagres, e até o final do culto eu sei que Ele pode me curar, eu sei que Ele pode agir. O irmão Edson falou assim: ó, tocou de pirona aí, quer? Eu falei: não, está no culto, deixa o culto acabar. Deixa o culto acabar, porque eu sei que o milagre está aqui, está onde Deus está presente, onde Deus é glorificado, e se Deus cura, eu vou esperar Ele me curar também, porque é capacitação de Deus. Nós devemos, portanto, buscar com zelo os dons espirituais, porque é por meio deles que a igreja é edificada, e que a obra de Deus ela continua se expandindo. O Espírito Santo ainda é o mesmo, e seus sinais ainda podem ser visíveis em nosso meio hoje. É possível viver isso hoje, se você buscar, se você clamar, se você se manter fiel a Deus. Deus, Ele libera sobre você poder, autoridade, e essa é a vontade de Deus para a sua igreja nos dias de hoje. Terceiro aspecto: o Espírito Santo é o poder da obra missionária, pois Ele nos dá a direção certa. O Espírito Santo nos dá a direção certa. O Espírito Santo nos dá a direção certa. Atos 16, a partir do verso 6, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mis, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram em Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Se algo que resume muito bem esses poucos versículos que nós lemos, é que o Espírito Santo ele dá direção, e quando o Espírito Santo dá uma direção, e a gente não vai para ela, ele se opõe, até que nós venhamos caminhar na direção. Ele estava aqui guiando Paulo na obra missionária. Era o Espírito Santo que conduzia a maneira como a obra missionária ia crescendo. Para qual direção que ela ia? Era o Espírito Santo que guiava: Paulo, você vai para cá, Paulo, você vai para cá. Era o Espírito Santo falando: essa é a estratégia, é essa estratégia, é essa região, é aquela região. O Espírito Santo conduzindo, o Espírito Santo guiando. Embora nossos irmãos na fé tivessem diversos alvos, diversos planos, diversas estratégias de evangelização, a verdade é que nem sempre aquilo que parecia bom aos olhos deles e também aos nossos olhos é compatível com aquilo que Deus acha bom. Por isso que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, porque Ele tem uma direção. O plano deles não era ruim, eles queriam pregar o Evangelho, mas Deus tinha a direção certa. A direção certa vinha de Deus. Aos olhos humanos dos nossos irmãos, parecia que aquilo era o plano, o melhor plano, era o alvo, aquilo ali era o bom, mas o Espírito Santo está se opondo. O Espírito Santo está falando: não é aí. O Espírito Santo está mostrando: não é para esse caminho, vai para cá, vai para lá. O Espírito Santo dirigindo, e Paulo sensível ao ouvir dele. Na história nós vemos que o Espírito Santo se opõe diretamente ao desejo de Paulo de pregar nessas regiões que eu falei aqui. E ele era um homem totalmente sensível ao falar de Deus, e percebeu que através de uma visão Deus estava dando um caminho, que Deus estava se colocando diante dele para outros caminhos. Então ele vai e segue a direção. Essa prontidão de Paulo em obedecer à direção do Espírito é um exemplo claro para nós de como nós devemos agir na obra que Deus colocou aqui para essa igreja. Nós temos que estar sensíveis ao que Deus está falando. E se tem algo que você precisa saber: se eu estou numa igreja boa para servir, pastor, está sensível à voz do Espírito Santo? O nosso está, né? Porque um mês, até mais, quer ouvir a voz, quer saber de Deus,
quer conhecer a vontade do Senhor, não quer dar cabeçada, quer saber, Deus, para onde o Senhor quer nos levar. Nós temos uma obra, nos direciona. Paulo, ele está nos ensinando, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus, mas só é possível estar sensível à voz de Deus uma vez que você é cheio do Espírito Santo, uma vez que sua vida é submissa a Ele. Os nossos melhores planos, a nossa forte convicção sobre algo, não garante que aquilo vai dar certo, não garante. Pode faltar plano, pode faltar tudo, mas se nós tivermos a direção do Espírito, a obra vai avançar, a obra vai chegar no lugar determinado. Mas se nós só tivermos planos, se nós só tivermos alvos e não tivermos direção do Espírito, nós não chegaremos em lugar nenhum, nós não avançaremos. E nós aprendemos isso aqui na prática. É verdade que a obra missionária, ela exige planejamento, exige estratégia, exige organização. Deus, ele usa todas essas ferramentas, mas o que realmente importa para nós é a direção do Espírito, é ouvir a voz do Espírito nos falando onde nós devemos estar, onde nós devemos ir, para quem nós devemos pregar, quem nós devemos orar. O importante é estar debaixo da direção do Espírito Santo. Em primeiro plano. Em segundo plano, Deus vai nos dando estratégia, vai nos dando organização, mas para nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para então viver a obra do Senhor de maneira plena. Nós podemos falhar nas estratégias, mas se temos o Espírito Santo, certamente nós chegaremos no alvo, certamente a obra missionária vai avançar, porque ela tem o poder de Deus atuando nela. Certamente as nações serão alcançadas, porque o próprio Deus investiu para que ela chegue aonde Ele determinou. Portanto, é essencial que sejamos uma igreja que busque constantemente a visão do Espírito Santo. E aí não somente esperar do nosso pastor ter essa visão, mas nós como comunidade buscarmos juntos, se alinharmos a Ele, querendo ouvir o que Deus tem para falar, querendo saber o que Deus pensa sobre mim, estando sensíveis quando eu caminho na rua, porque ali Deus pode me usar, Deus pode falar para mim, orar por alguém, Deus pode me direcionar para uma pessoa, e essa pessoa ser transformada. Nós todos como comunidade, precisamos então buscar, saber qual é essa visão, qual é essa direção, escutar a voz de Deus falando conosco. Não dá só para esperar da liderança, mas isso é algo que todo crente precisa viver na sua vida, todo cristão precisa disso, ouvir a voz de Deus, e submeter essa liderança, pois somente assim nós alcançaremos então o propósito de Deus na obra missionária, de uma maneira eficaz e transformadora, quando nós ouvirmos a verdade que Deus fala através da sua palavra. Para encerrar, aprendemos que o Espírito Santo, o Ministério de Louvor pode subir? Aprendemos que o Espírito Santo é o agente ativo na obra missionária da igreja, e que Ele trabalha em parceria com o corpo de Cristo para a expansão do reino de Deus. Isso nos ensina que para sermos eficazes na missão que nos foi confiada, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se consagra, uma igreja que adora constantemente no seu dia a dia, uma igreja que não espera só o culto para ter um momento de clamor na sua casa, uma igreja que não espera estar em casa, mas aproveita o caminhar na rua e ora, uma igreja que não espera só a rua e a casa, mas que no trabalho intercede e busca, se tranca no banheiro, faz sei lá como, mas que não deixa um minuto sequer buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos alcançar o alvo de Deus para nós, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios da graça, nós precisamos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Não basta somente conhecer as Escrituras, é preciso que as Escrituras sejam aplicadas na nossa vida cotidiana, é preciso que as nossas ações frutifiquem a nossa fé, é preciso que nós venhamos mostrar ao mundo o Jesus muitas vezes antes de falar alguma coisa, mas que as nossas ações apontem para o nosso Salvador, apontem para o nosso Criador.
Não basta só conhecer, mas é preciso viver a palavra de Deus. É preciso ser amoldado pelas Escrituras, aonde nós permitimos que Deus transforme a nossa maneira de ver o mundo, as nossas cosmovisões, a maneira como nós pensamos e agimos, aonde nós pegamos todos esses pensamentos e jogamos fora e substituímos então pela maneira como Deus acha certo agir, a maneira como Deus acha certo fazer. Muitas vezes isso vai envolver renúncia dos seus direitos, muitas vezes vai te privar de algumas coisas, mas vai ser a melhor coisa que você vai poder experimentar. Vai ser o melhor de Deus na sua vida. Também precisamos cultivar uma vida constante de oração. Eu sei que eu já falei disso, mas é importante que nós venhamos ter intimidade com Deus. As Escrituras nos dizem que nós somos capazes então de entristecer o Espírito Santo com as nossas ações e palavras. E só tem uma forma de você poder se alinhar com Deus. Primeiro passo eu já falei, mas o segundo é tendo uma vida de oração, confessando os seus pecados, pedindo para Deus te fortalecer nas áreas de dificuldade que você tem, porque todos nós temos. Vai ser diferente um para o outro, mas todo mundo aqui vai ter uma dificuldade, todo mundo aqui tem um desejo no coração, que muitas vezes te impede de você ali ser fiel a Deus, mas você quebra isso na obediência e na oração. Você fala: Senhor, olha para esse meu coração, olha para essa minha ação aqui, Senhor, olha como eu ajo, eu sei que é errado, mas eu faço mesmo assim. Senhor, me perdoa, me ajuda a pensar como o Senhor pensa, me ajuda, Senhor Jesus, a vencer esse pecado que me consome, que me impede de ser fiel a Ti. E eu sei que quando eu sou infiel a Ti, é porque eu quero, não é o inimigo, não é Satanás, mas são os meus desejos. Coloca assim diante de Deus, nas suas orações, e fala: Senhor, eu sei que o poder é acessível, então me dá esse poder, me enche do Espírito, para que eu possa viver uma vida junto a Ti. Uma vez cheios do Espírito Santo, é essencial que então nós estejamos os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito, atentos ao falar de Deus. Às vezes Deus pode romper e falar com você de uma forma extraordinária, mas às vezes vai subir no seu coração uma direção, vai subir um alvo, vai subir uma pessoa, vai subir alguém no seu coração, que o próprio Deus vai estar motivando você ali a interceder, você falar com ela, você caminhar com ela, você evangelizá-la. Você escuta essa voz e obedece. Assim nós seremos uma igreja que tem o poder na obra missionária, uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja eficaz. Portanto, ser uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas sobre um momento ou experiência, mas sobre um estilo de vida diário. É sobre caminhar com o Espírito Santo todos os dias, é sobre viver a fé, não só no templo, mas a cada circunstância da sua vida, é viver com Jesus diariamente, marcando então essa vida pela obediência, oração, buscando constantemente os dons do Espírito e sendo sensível à direção que Deus nos dá. Quando vivermos assim, o Espírito Santo operará grandiosamente em nós e através de nós, cumprindo então a missão de alcançar o mundo para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Que você possa, nesse tempo, ser cheio do Espírito Santo e ter dons espirituais sobre a sua vida e ver Deus te usar de maneira grandiosa. Se você entendeu a mensagem, então aplauda ao Senhor.